Vamos lá. Primeiro tipo de pessoa, eles são as pessoas, pode colocar até familiares, mas não se resume a familiares. Geralmente é composto por familiares. São pessoas o quê? Que têm algum senso de dever moral com a gente. Eles não necessariamente nos validam, eles não necessariamente nos ajudam aqui com o dinheiro, com qualquer coisa, mas se por um acaso eu fosse jogado na rua, eu tinha em que porta bater e essa pessoa iria abrir e iria me receber. Então não é necessariamente uma pessoa que me ama ali incondicionalmente, serve-me e diz palavras bonitas e tudo mais, mas se eu fosse colocado na rua, por algum motivo perdi tudo, eu tinha uma porta onde bater e essa pessoa iria me receber. Não quer dizer, de novo, que essas pessoas se dedicam a te fazer crescer e tudo mais, não. Mas elas têm um senso de dever moral, assim, com relação a você. Então elas acabam de certa forma se dispondo a receber você caso tudo dê errado. E pra gente, no nosso ponto de vista, esse tipo de pessoa dá uma certa segurança de que, assim, cara, na rua mesmo eu não vou ficar. Na rua eu não vou ficar. Se der tudo errado, eu vou pra lá, pra casa, seja lá da minha mãe, seja do meu irmão, não sei quem são essas pessoas. Mas o ideal é que a gente comece a mapear essas pessoas. Quem são essas que, de certa forma, têm esse senso de dever moral com a gente. É importante colocar também que desse grupo de pessoas, a gente não deve esperar validação, entende? É um erro muito comum a gente esperar desse grupo incentivo, validação, até mesmo algum tipo de investimento. A gente não deve esperar. Pode ser que venha? Pode. Mas não é desse grupo que a gente deve colocar qualquer expectativa com relação a incentivo, compreensão. Pelo contrário, geralmente são essas pessoas têm um ideal de self, um ideal de eu que elas projetam na sua vida e gostariam que você fosse assim. Tá? O alarme vai... Será que consegue? Ai, vai explodir. Ai. Pum! Meu Jesus. Vamos lá. Deu para entender? Nosso cuidado é não devemos projetar nessas pessoas qualquer tipo de expectativa sobre validação. Eles não vão investir. Pode ser que invistam? Pode, mas não quer dizer que vai. Geralmente a gente deve projetar em uma relação com essas pessoas algum tipo ou algum nível de pertencimento. Um pertencimento superficial, no sentido de é minha mãe, eu vou lá tomar um café, faça alguma coisa, ou vou lá dar um abraço, mas não necessariamente uma necessidade de validação ou de aprovação da nossa vida. Geralmente eles não vão valorizar isso. Geralmente eles têm um eu ideal que eles gostariam que você fosse. Então sempre eles vão projetar esse eu ideal, mas apesar de você não seguir, eles vão estar sempre com a porta aberta por causa desse senso interior aí moral de que, cara, eu não vou deixar meu filho na rua. Eu não vou deixar. É uma questão de olhar e não entender que desse grupo eu não posso ter expectativa de validação. Pode ser que venha? Pode, mas isso depende do outro, não de mim. Não é só... Seria um bônus, Eu não tenho como pautar a minha vida em melhorar para que o outro me valide, porque depende do ponto de vista dele. Talvez o meu rumo de vida seja completamente oposto ao ideal de vida que essa pessoa projeta para mim, como ela gostaria que eu fosse. Então, dificilmente eu vou conseguir ter uma validação, nossa, deu muito certo e tudo mais, parabéns, eu tenho muito orgulho de você. Muito difícil. Pode ser que aconteça em um tempo futuro, talvez essa pessoa, ao entender que você está feliz, que você está bem, completo, que você está... Ela vai olhar e dizer assim, não, parabéns, eu tenho orgulho de você. Pode ser, mas não tem como esperar por isso, entende? Eu não posso esperar por isso. Eu tenho que entender que tudo que essa pessoa acreditou que poderia me dar e que seria melhor para mim, essa pessoa me deu. Se ela não conseguia ver além e você consegue ver que ela poderia ter dado mais, faça você mais por quem vem depois. Porque ela não conseguia ver, porque se conseguisse ver, ela teria feito. Afinal de contas, existe uma relação inconsciente de dever moral sobre você. Então, essa pessoa olha e diz assim, eu precisava dar educação, eu precisava dar. Só que o que essa pessoa conseguiu ver, ela fez. Se você enxerga e diz assim, ele devia ter feito diferente, devia ter feito mais, devia ter isso, faça você para frente. Porque lá na frente, seus filhos vão olhar e dizer assim, talvez a minha mãe pudesse ter feito isso, ou talvez ela pudesse ter feito aquilo. E ela vai conseguir ver mais do que você viu. Então vai só melhorando. Agora, se você fica dependendo do que veio de trás, você coloca a sua régua ali. E aí, uma bênção é a gente conseguir enxergar hoje o que não foi dado pra gente. Porque geralmente, talvez esse nosso pai, essa nossa mãe, recebeu muito pouco. Então talvez ele tenha feito até mais do que ele recebeu. E foi suficiente para que você conseguisse ver mais, que precisava de mais. E você vai fazer mais, só que o que você vê não é suficiente. E o seu filho, se você entender esse posicionamento, vai conseguir ver mais. Exatamente. Seus filhos vão fazer mais. Agora depende de como você vê o que passou. Porque se eu ficar preso
esperança de uma validação anterior a mim, de alguém para dizer que eu sou bom, de alguém para dizer que eu sou valioso, de alguém para dizer, sendo que essa pessoa, se ela tivesse essa visão, ela teria feito, sou eu escolher ficar patinando ali no mesmo lugar, porque não vai acontecer. E se acontecer, vai ser em um outro momento que você não precisa estar esperando por ele. Vai ser muito bom, mas a gente não pode depender disso. Tá claro? Primeiro tipo de pessoa, a gente precisa ter clareza de quem são essas pessoas que estão aí. Nem sempre é pai e mãe somente. Às vezes tem um irmão mais velho, às vezes tem uma irmã, às vezes tem um irmão mais novo. Então, quais expectativas essa pessoa coloca sobre mim? Se eu ficar sem nada na minha vida, eu teria uma porta aberta para entrar na casa dessa pessoa? Sim, teria. Às vezes tem amigos que receberiam a gente, são pouquíssimos, assim, não validam, não isso, não aquilo, mas eles abririam a porta para mim se eu precisasse, se eu estivesse na rua. Não ficam ali falando coisas maravilhosas, mas talvez eu precise entender que essa pessoa está nesse quadrante. Eu não posso esperar coisas maravilhosas, eu preciso contar com essa base, entender que se tudo der errado, na rua eu não vou ficar. E da maneira dessa pessoa, ela vai tentar me ajudar a crescer, até que eu tenha condições de voltar a caminhar com os meus pés, né? Segundo tipo de pessoa são os investidores. São pessoas que eles têm como estilo de vida o investir em outras pessoas que possuem algum tipo de potencial. Esse investimento, apesar do nome, né, investidores, ele não tem uma correlação necessária de trazer um retorno para o investidor. Mas é aquele cara que sabe, ele cita o teu nome em uma mesa de oportunidades, assim, cara, eu conheço alguém que faz isso, às vezes não tem nada a ver com ele, não vai ganhar nada com aquilo, mas ele cita o teu nome, eu conheço alguém que faz esse trabalho bem. Ah, tu já conhece o fulano? Pô, vou apresentar vocês. É aquela pessoa que tem prazer em linkar pessoas, tem prazer em te colocar para cima, tem prazer em dizer assim, cara, às vezes ele vai te dar um conselho, nada, tipo assim, do nada, sem fazer nada, mas porque ele se importa contigo e ele não vai ganhar nada com isso, nada. Mas são pessoas que estão ali. Eles geralmente possuem uma desproporcionalidade entre o que eles fazem e o que eles recebem de você. Então eles dão mais do que recebem, muitas vezes. Isso é muito importante. Eles treinam, eles falam, eles ensinam, se precisar de dinheiro é aquela pessoa que vai estar ali. É o estilo de vida dessa pessoa. Se ela tiver, ela vai te botar para cima. Se precisar de conselho, ele vai dar conselho. Se precisar de um grupo novo, um ambiente novo, ele vai te proporcionar um ambiente novo. Essas pessoas são muito difíceis de encontrar. Muito difícil. O risco que a gente tem com relação a essas pessoas é pautar o nosso progresso, a nossa caminhada no que se espera que venha deles. Entende? Sou eu dizer assim, não, agora eu vou fazer tal coisa porque o fulano vai me ajudar, e aí eu vou pedir pro fulano que ele vai me ajudar, como se você fosse uma pessoa que está só querendo tomar das pessoas. É um perigo, porque apesar do estilo de vida dessas pessoas ser um estilo investidor, eles investem em pessoas que eles observam potencial e não aproveitadores. Então eu preciso não depender dessas pessoas para crescer, mas ter essas pessoas por perto. Entende? Compartilhar com elas tuas dores. Às vezes a coisa mais valiosa que ela vai te dar é um conselho, às vezes é um dinheiro, às vezes não é, às vezes é outra coisa. É uma pessoa que entende que as sementes que ela planta hoje vão alimentar a geração seguinte. Então, não sei quem vai alimentar, eu vou investir aqui, vou entregar o máximo de mim aqui para essas pessoas. É muito difícil de encontrar esse tipo de pessoa. Eu tenho certeza que já veio na sua cabeça algum nome de alguém que faz isso, cara, que diz assim, eu olho para ti, certeza. A gente consegue identificar, só não tem uma multidão dessas pessoas. E aí eu preciso nomear quem são essas pessoas que eu conheço que possuem esse estilo. O que elas tiverem, elas vão ali entregar, elas querem te ver bem e muitas vezes elas não ganham nada com isso. Você já foi tão bem recebido na casa de alguém que você ficou até constrangido, assim, tipo, nossa, cara, fez pra mim, olha. Não quer dizer, isso é um exemplo, tá, da sensação. Não quer dizer que essa pessoa que fez isso seja um investidor, tá? Não quer dizer. Às vezes ela só é muito hospitaleira e gosta de receber. Mas essa é a sensação que a gente tem, dizer assim, nossa, eu não esperava que essa pessoa fosse fazer isso por mim. Entende? Eu não sabia. Poxa vida, olha só, que bom. Entende? Nós precisamos identificar essas pessoas. Quem são? Foi? E agora vem a grande multidão, onde estão a maioria das pessoas, onde está a maioria das pessoas. São os compensadores. Aqueles que são nossos amigos ou estão próximos a nós por conveniência. É conveniente estar perto dessa pessoa, porque traz para mim algum tipo de benefício. Seja um benefício social, seja algum benefício financeiro, seja algum benefício de conselhos, seja algum benefício de, sei lá, às vezes essa pessoa me incomoda para eu crescer, ou não sei, mas traz para mim algum benefício. Então eu acabo estando próximo dessa pessoa. Os compensadores são a grande maioria das pessoas. Sim. A maior parte das nossas relações também é uma relação por conveniência. Não é uma relação por investimento. Nós não investimos em todos os potenciais que a gente enxerga.
entende? Nós nos relacionamos muito em muitos aspectos e é por isso que a gente precisa ter clareza de qual é o tipo de relacionamento que eu tenho com cada pessoa, entende? A maior parte dos nossos relacionamentos, ele é um relacionamento por conveniência. É só eu observar, eu recebo mais do que eu dou, ou eu recebo de maneira equilibrada com relação ao que eu dou para essa pessoa? Geralmente sim. Qual é o benefício que eu tenho por estar próximo dessa pessoa? Esse benefício. Eu estou próximo dessa pessoa por conveniência, de maneira compensatória, não desproporcional. Eu não estou ali porque eu estou realmente querendo investir na vida daquela pessoa, ou ela está aqui perto de mim porque ela quer investir na minha vida e ela acha muito legal o que eu faço e quer me ver lá para frente e quer me provocar e quer isso. Geralmente não. Geralmente ela está ali porque é conveniente estar perto. É legal, entende? De certa forma é favorável para os dois, ou favorável para mim, mas não tem uma desproporcionalidade, uma discrepância com relação ao benefício. E a maioria das pessoas são compensadoras. Isso é muito, mas muito importante, muito importante. Por quê? Porque senão a gente acaba confundindo quem é quem em relação aos quadrantes das pessoas. Essa pessoa compensadora, no momento em que você deixa de ser conveniente para ela, se apresenta alguma coisa que atrapalhe, ela deixa de querer estar próxima de você. E tá tudo bem, você se afasta, ela se afasta e tudo acontece. Foi o tempo que aconteceu. A gente mudou muita coisa. Ok, entende? São pessoas que compensam. Isso é muito importante, assim. Qual é o perigo desse quadrante aí dos compensadores? É a gente achar que porque essa pessoa gera qualquer benefício, ela é um investidor. A pergunta que a gente tem que fazer é, o que essa pessoa ganhou por fazer isso? Se não for algo significante, assim, nossa, proporcional ao que eu gerei, entende? Cara, talvez ela esteja realmente investindo. Mas se for algo proporcional, não está errado. A maior parte das nossas relações são relações por conveniência. Nós precisamos dessas pessoas. Imagina uma festa de aniversário que só fossem os investidores. Não tem ninguém. Tem um ou dois ali que... Essa é família e investidores. Entende? Imagina. Eu também não vou falar com mais ninguém. Só vou falar com os investidores e com a família. E olhe lá com a família. Puxa, ter 2 seguidores no seu Instagram. Sabe? Eu não tenho vida social se eu não entender que as relações por conveniência, elas são necessárias. Muitas vezes esse conveniente é um cara que vai fazer uma indicação ali que compensa para ele. Te ajuda. Entende? Vai citar teu nome, porque de alguma forma compensa para ele, te ajuda. Só que existem nuances, né? Não quer dizer que uma pessoa que tem uma relação por conveniência, ela nunca vai investir em ti. Poxa, lembrei do teu nome numa mesa ali, lembrei, falei. Não quer dizer que durante toda a relação de vocês, essa pessoa seja um investidor, esteja ali disposto mesmo a investir. Mas naquele momento ela investiu em ti. Ela não recebeu nada por aquilo, entende? Eu preciso ter clareza, senão eu começo a colocar as pessoas no quadrante errado. Deu para entender essa parte? E por último, os antagonistas. Quem são os antagonistas? São aqueles que não importa o que você faça, não importa o quão bem você vá na vida, o quão comprovadamente legal você seja, eles não vão gostar de você. Eles podem não ser, isso é importante, eles podem não falar abertamente para as pessoas, porque é fulano, não sei o que, eles podem não ser esse tipo de pessoa, mas são pessoas que não vai bater, sabe? Eles vão olhar para você e tal, vão falar com você porque convém em determinado ambiente, mas eles não vão ter nenhum tipo de relacionamento um pouco mais profundo ou nem compensatório com você. Eles não querem estar próximos, eles não vão te curtir. E eu preciso ter clareza de quem são essas pessoas na minha vida, para não ficar, parece um tonto, querendo a atenção, deixando de lado meus outros relacionamentos por causa dessa pessoa que eu preciso agradar ela. O que não importa o que você faça, essa pessoa não vai gostar de você. Ela pode não falar, ela pode não se posicionar abertamente contra, mas ela não te curte, sabe? Não bate o santo, assim, tipo, você olha e... só a gente olhar pra gente, existem pessoas que a gente olha e diz assim, nossa, não desce essa pessoa, cara. Sim. Não precisa ser seu inimigo, assim, ela vai te atacar e tudo mais. Mas, sabe, não vai sentar vocês dois, vamos marcar uma viagem? Não vai, assim. Não precisa ser uma pessoa abertamente contra você. Mas é alguém que não te aprova, sabe? Você pode ser bom. Ela não pensa em você durante o dia dela, mas se ela vê uma foto sua, ela vai dizer assim, esse cara é meio... Sei, cara, não curto muito ele. Às vezes ela não tem nada exatamente contra você, só... Tem gente assim? Caramba, assim... Qual que é o exercício? É a gente entender quem são os nossos investidores e em quem nós somos investidores. Quem são os nossos compensadores e com quem nós compensamos. Quem são os nossos antagonistas e de quem nós somos antagonistas. Às vezes é diferente, às vezes a pessoa até gosta de ti, mas tu não gosta da pessoa. Ela quer estar perto de ti, mas puxa, lá veio fulano, caramba. Tu não gosta da pessoa, não desce, assim, não bateu. E quem são os nossos familiares e de quem nós somos familiares. Que às vezes a gente não receberia um ou outro ali que nos recebeu.
perceberiam, não sei. Esse é um exercício, é uma ferramenta que traz clareza diante dos nossos relacionamentos. Bom, ferramenta com relação aos 4 tipos de relacionamento é essa. O dever é mapear. Quem está em cada quadro, eu estou em cada quadro de quem. Eu olho e digo assim, quem são as pessoas com quem eu compenso, quem são as pessoas